Atos 12. A partir do verso 1. Olha para sua irmã e fala: minha irmã, se Deus não fizer, persevere. Fala com ela de novo. Se Deus não fizer, presta atenção. Se Deus não fizer, persevere. Nós vamos aprender aqui um pouquinho. Atos 12, a partir do verso 1. Olha o que diz. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Verso 3. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Verso 6. Na noite antes, fala comigo, na noite antes do dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, fala comigo, dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes, o que, gente? Caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Verso 10. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro, que dava para a rua. O portão, fala assim, se abriu sozinho. E eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, visualiza a cena, gente. Foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali fazendo o quê? Orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver o que era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar para Pedro que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuou batendo. Fala comigo, continuou batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Verso 19. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou o quê? Matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judeia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Reda um pouquinho para frente aí, 16. Olha o que diz aí o capítulo 16. Verso 16. Atos 16, verso 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava o quê, gente? Dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Fala comigo, muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Verso 19. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro
com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram às autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Verso 22. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles. Fala comigo, tirassem as roupas dele. Fala comigo, e os surrassem. Surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades julgaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele em 2 blocos de madeira. Vai visualizando. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão o quê? Tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas o quê? Se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Verso 27. Aí o carcereiro acordou. Verso 27. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto: não faça isso não, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e também a sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas. Está dando um barulho ruim aqui no meu microfone. Anunciaram a palavra ao Senhor, o carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles. Fala comigo, cuidar. Lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Verso 35. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, somos o que, gente? Surrados em público. E depois nos o que? Jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora? Misericórdia, o que está acontecendo? E agora querem nos mandar embora, assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cristãos romanos, ficaram o quê, gente? O quê? Atemorizados, ficaram com medo. E foram lhes pedir o quê? Desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Pai, essa é a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos confronta, que se revela a nós a cada manhã. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de ouvi-la, pela oportunidade que temos de tê-la revelada no nosso coração e de aprender mais. Deus, eu oro abençoando a vida de cada mulher aqui nessa noite. Toma nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Que nenhuma ave de rapina, nenhum demônio venha roubar nenhuma semente que já foi liberada e continuará sendo liberada nessa noite, Pai. Que realmente nós venhamos dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você podia aumentar meu retorno, porque eu não estou me ouvindo. As minhas caixas. Queridas, é interessante que aqui a gente fala sobre Pedro e fala sobre quem? Paulo e Silas. E é interessante que eles têm algumas características muito semelhantes.
E quando eu estava orando, o Senhor foi trazendo algumas coisas que eu queria compartilhar conosco. Por isso que eu falei, se Deus não fizer, persevere. Fala com quem está do seu lado. Se Deus não fizer, persevere. Gente, tem situação que nós não vamos deixar de viver. Tem situação que a gente vai ter que passar. Mas a gente pode passar de uma melhor maneira. A gente pode passar em uma melhor situação. Tem coisas que nós vamos ter que viver. Mas olha para sua irmã e fala assim, minha irmã, não preocupa não, que o que importa é como termina. Não importa aquilo que às vezes você está passando, importa é como é que termina. Como é que isso vai terminar. E o nosso dever é um. Sabe o que é? Atrair a presença de Deus. Independente da circunstância, independente do que está acontecendo, independente daquilo que você está vivendo, você pode atrair a presença de Deus. E quando a gente traz a presença de Deus, ou Deus faz, move, ou se Ele não mover, a gente vai o quê? Perseverar. Ou o Senhor, Ele vai mover, ou a gente vai perseverar. Mas fala com quem está do seu lado, mas vai acontecer, minha irmã. Ou Ele faz, ou a gente persevera, mas acontece. E nós vamos ver aqui na palavra que acontece. Você fala, como assim, pastora? Detalhe, gente, o que é para Deus fazer, nós não vamos conseguir realizar. Agora, aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que eu e você, obrigada, Raquel, temos que fazer, é a gente que tem que fazer. Não dá para transferir. E qual é das maneiras que a gente pode atrair o Senhor? Fala assim comigo, oração. Fala de novo, oração. Fala de novo, oração. Gente, é uma das maneiras que Deus fala conosco. E se Deus fala, Ele está presente ou não está? Então, quando a gente ora, Deus fala. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E Deus se faz presente ou não naquela situação? Deus se faz presente ou não naquele lugar? Fala assim, eu preciso orar mais. Outra maneira que também nós podemos atrair a presença do Senhor é adorando. A Bíblia fala que Deus, Ele habita em meio ao quê? Aos louvores. Então, quando você começa a adorar, a louvar o Senhor, a presença do Senhor enche ou não enche aquele lugar? Quando nós lemos a palavra do Senhor, a presença do Senhor é real ou não é naquele lugar? Eu quero dizer o seguinte, independente da circunstância que você esteja vivendo, você pode atrair Deus para aquela circunstância. Quando Deus diz que vai entrar num lugar, Ele entra. Não tem lugar onde é impossível Deus ir. Não há lugar tão distante que Deus não possa ir. Não há lugar tão profundo que Deus não possa chegar. Não há lugar tão alto que Deus não possa subir. Fala para sua irmã, não tem limite para Deus agir, não. Nada impede, Deus não. Fala, dá um sorriso para mim, minha irmã. Nada impede Deus de manifestar a presença dEle. Querida, eu falo que quem realmente é verdadeiramente livre, não fica preso diante de prisão externa, não. Presta atenção. Quem realmente é livre, não fica preso diante o quê? De prisão externa. Por que a gente tem que lembrar isso? Para a gente não se abater. A gente teve aqui duas histórias. Pedro foi preso. Paulo e Silas foram presos. Eram prisões externas. Eu não sei o nome da sua prisão. Às vezes você tem passado por momentos difíceis, onde você não pode sair daquele lugar. Eu tenho que estar ali. Mas verdadeiramente livre é aquele que não se prende a locais o quê? Físicos. Fala assim, a minha liberdade está aqui, ó, bate aí no seu coração. Às vezes as circunstâncias, as pessoas, o inimigo ele tenta nos prender externamente, mas a nossa maior liberdade é interna. Por isso que a palavra do Senhor diz o quê? De tudo aquilo que se deve guardar, guarda o quê? Porque dele o quê? Procede fonte de vida. Guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. E o que eu pude ver, lendo a palavra, é que às vezes você e eu, como esses homens, eles tiveram que viver momentos difíceis, presos.
externamente. Mas eles não estavam presos no coração. Eu imagino que eles deviam, ali naquele momento, dizer assim: você pode me prender, mas adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões, o quê? Que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Eu posso estar preso aqui, mas o meu coração não, meu coração está limpo. Meu coração não está sujo, meu coração está conectado com o Senhor. Então eu posso até estar preso, eu posso até estar presa no hospital, eu posso estar até dentro de um presídio, eu posso estar até passando uma circunstância difícil, mas eu estou livre no Senhor e eu vou atrair a presença de Deus, independente da circunstância. Eu não sei o que você está passando, mas tem coisa que você não vai conseguir deixar de passar. Tem coisa que você vai passar. Você está passando aí, né, Neiva? Esses dias ali no hospital, com sua mãe. Mas a gente pode fazer aquele lugar ficar diferente. Aquele hospital pode ter uma nova cara. Ah, mas está todo mundo ouvindo mesmo, né? É bom que aqui a gente faz perguntas e respostas. A pastora teve a oportunidade de estar visitando a minha mãe. A minha mãe, ela tem 79 anos. Ela respira pelo oxigênio, agora está usando também os aparelhos. Mas a pastora passou uma tarde com ela lá e que elas ficaram louvando. Ela está falando dessa prisão, ela está presa naquela cama, mas ela está livre. Louvando. O tempo todo ela fala: nossa, Deus é bom comigo, né? Ele me colocou nesse hospital tão bom, esses médicos são tão bons. Eu tenho uma família tão bacana, né? Minhas filhas não me deixam sozinha nem um minuto. Ela não reclama e ela assim, tem muito temor do Senhor. Então, assim, o que aconteceu com Paulo e Silas, a minha mãe está passando e... Já tem mais de 30 dias? Tem 36 dias. 36 dias. 36 dias ela já está com feridas já no corpo, de ficar tanto tempo acamada, mas, assim, guardou o coração. Guardou o coração e está lá. Está lá pronta, ela falou: não sou nada, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E assim, o tempo todo, louvando. Eu fiz um vídeo, ela e a pastora louvando, cantando hinos da harpa. Música da Assembleia. Aí a gente começou a cantar, aí ela pôs a mão na minha cabeça e orou para mim. E ela é mansa, mas ela é mansa. Eu falava assim: ô, Damaris, ora aqui na cabeça, a mansa, misericórdia, Damaris, eu não vou dizer, ela é mansa. Aí ela põe a mão, e aí eu depois orei por ela, e ela orava vindo, e ela orava alto, minha filha. Eu falei: nossa. Sabe, aí eu me recolhi assim, morri de vergonha do meu tamanho ali. Mas às vezes a gente tem vivido, né, gente? Tem situações que às vezes a gente não tem como não passar. A gente vai passar, mas como é que a gente vai fazer com aquele ambiente? Deus pode encher aquele lugar. E aí a vizinha lá, que a gente orou por ela também, a mulher está mais crente agora ainda. E aí evangeliza, e eu lá orando para cá, e ela estava lá, tadinha, bonitinha, sentadinha assim, com a mãozinha assim. E eu estava até de costas para ela, que eu estava orando pela Dona Maria, e ela orando por mim. E aí ela lá recebendo. Então, assim, às vezes a gente não entende, mas quando Deus entra num lugar, Ele faz o seu deserto virar um jardim secreto. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença, o quê? Transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Você não pode permitir que te prendam internamente.
Guarda o seu coração. Fala assim: eu preciso guardar meu coração. 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 Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra do Senhor é: guarda o seu coração. Porque o Senhor vai se fazer presente nessa situação, querida. Está nas nossas mãos. É muito perto, a gente pode guardar o coração. Esses homens, Pedro, Paulo, Silas, eles eram homens perseguidos, sabe por quê? Porque eles amavam Jesus. Olha os motivos: amava Jesus, servia Jesus, pregava a palavra, levava a libertação. Isso seria motivo natural, gente? Mas era. Eles eram perseguidos por isso. Detalhe: Deus honrou ou não Pedro, Paulo e Silas? Honrou? Mas detalhe: honrar não quer dizer que você não vai sofrer, não. Pedro, Paulo e Silas sofreram? Sofreram. Mas foram honrados? Olha para sua irmã e fala: minha irmã, não chora não, viu? Deus vai honrar. Mesmo que sofra, faz parte do processo. Faz parte do processo. Deus é com você. Agora eu pergunto: Paulo, Silas e Pedro, eles saíram mais fortes ou não daquela circunstância? Eles saíram mais convictos do chamado deles ou não, depois de tudo aquilo que eles passaram? Eles saíram mais cheios de autoridade e intimidade com Deus ou não, gente? Sim. E aí eu te pergunto: você vai sair melhor ou não disso aí? Você vai sair melhor ou não disso? Melhor. Do mesmo jeito que eles saíram, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você, em nome de Jesus. É só para forjar, gente. Isso faz parte. Pode acontecer, não estou querendo dizer que tudo tem que ter sofrimento, não, mas quando tiver, Deus está honrando do mesmo jeito. Porque senão a gente começa a achar que honra é só quando faz aquilo que a gente quer. Aí a gente começa a achar então que Deus não honrou Pedro, não honrou Paulo, não honrou Silas, não honrou Estevão, que morreu apedrejado. E aí? Esse evangelho da prosperidade que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Prosperidade é intimidade com Deus. E isso vai vindo por todas as áreas da nossa vida. Gente, é interessante que se a gente pegar a história de Pedro, vamos lá, conecta comigo. O líder Tiago tinha sido morto. Pedro também era líder. Se Tiago tinha sido morto, o povo estava achando que Pedro ia ser morto ou não? Sim. Por isso que o povo estava o quê? Orando. Orando muito. Não quer dizer que ele não tinha orado para Tiago. Tem até algumas linhas teológicas que entram nessa. Não é isso. É porque se já tinham matado um líder, você acha que mata... Eles estavam brincando ou não que ia matar os líderes? Estava não. Então o quê? O pessoal estava assim, orando. Orando é atrair a presença de Deus ou não é? A igreja orava o quê? Incessantemente. E é tão interessante que o quê? Um dia antes de ser apresentado para Herodes, o que acontece com Pedro? Pedro faz o quê? Fala assim com a sua irmã: dorme. Simples assim, minha irmã. Dorme. Por isso que é bom a gente não andar só. Por isso, quando a gente fala assim, vem para um grupo de amor, você vai ter pessoas que vão orar por você enquanto você dorme. Faça parte disso aqui, do ministério. Você vai ter gente orando por você. Fala, esteja debaixo de uma cobertura, não fique solto, sem uma igreja, sem estar ali congregando numa igreja. Por quê? Porque ali é cobertura de oração. Aí você vai poder dormir mesmo na prisão. Porque tem gente orando para você. Dá para entender? Tem gente atraindo a presença de Deus ali na sua vida. Olha com a sua irmã e fala: minha irmã, não caminha sozinha não, pelo amor de Deus. Por favor. Porque tem prisão que vai precisar de gente de fora para orar. Mas você é o cavaleiro solitário. Preciso não, tá bom do jeito que tá. Vai tomar. Tem coisa que às vezes não vai conseguir, vai ficar preso. Não vai conseguir dormir. E detalhe, quando a gente dorme, a gente descansa. Quando a gente dorme, a gente renova as forças. A gente fica mais disposto, a gente fica mais sensível para ouvir. Gente, só dormindo mesmo para ele entender que era o anjo, né? Aí você está dormindo e você é acordado pelo anjo. Imagina. Você está lá, tinha que ter dormido, porque senão ele ia achar que era... Fala, o que é isso que está acontecendo? Agora vamos lá para Paulo e Silas. Eles estavam pregando, lembra aqui, para a gente fazer conexão. E uma endemoniada veio gritando: eles são filhos de Deus Altíssimo. E falando. Paulo ficou cansado de tanto aquela mulher falar em voz alta e expor quem eles eram, que ele falou assim: ó, sai em nome de Jesus.
Aí, os donos dela ficaram o quê? Revoltados, porque eles estavam ganhando dinheiro através da vida dela, quando ela fazia adivinhações do futuro. E aí ele expulsou o demônio, não dava mais para ganhar dinheiro. O que acontece? Pega Paulo e Silas, retira a roupa deles, dá um couro neles com a vara e faz o quê? Joga lá na prisão. E joga lá no fundo. Gente, eu tive a oportunidade de pregar naquela região. Em Roma, eu conheci alguns lugares onde Paulo ficou. E eu já compartilhei aqui, mas quem não sabe, eram tipo bueiros, onde eles julgavam a pessoa do andar de cima, ela caía embaixo. Sabe bueiro, boca de lobo? Visualiza, arranca a tampa, eles chegavam com o preso e empurravam ele. Ele caía lá embaixo, no andar de baixo. Só que era tipo assim, sabe gruta de Maquiné? Essas grutas? Era tudo gruta. Então, assim, era tudo pedra. Pedrão, frio, sem luz, úmido, aquele cheiro ruim. E aquela época, detalhe, lá faz negativo fácil. É um lugar onde é muito frio, é muito úmido. Então, eles já tinham apanhado, sido surrados, sem roupa. Machucaram ou não? Pegaram e ainda empurraram os bichinhos lá. Caíram, só de cair já devia ter quebrado uma perna, porque era pedra. Visualiza aí gruta quando você ia lá na excursão, as grutas. Se você escorrega, não machuca, gente? Julgava. Quando eu fui visitar, eu saí chorando. Eu saí falando, eu não sou crente, não. Saí impactada. Falei, meu Deus do céu. E eu ficava visualizando eles cantando lá. E meia-noite, eles estavam orando e adorando. Meia-noite. Sabe por quê? Porque com certeza eles deviam estar sentindo dor. Eles não deviam estar conseguindo dormir. Você acha que eles tinham cobertor? Rato passava lá? Os montes. Bicho? Os montes. Você acha que tinha energia? Não existia energia. Era uma condição favorável, gente? Eles estavam numa circunstância boa, mas o que eles fizeram? Oraram e... Fala com a sua irmã aí, minha irmã. Orar, fala com ela aí, gente. E adorar faz a dor passar, viu? Orar e adorar faz a dor passar. Eu não sei se a sua dor é física, emocional, espiritual, mas eu sei que orar e adorar a Deus faz ela passar. Te convido aí a adorar, a orar, que isso vai passar. Observa bem, gente. Tem muitos guardas, no caso de Pedro, lembra lá, Atos 12. Tinha muitas correntes, portões de ferro, onde eles foram passando, não foi? Tinha ou não? 4 grupos de soldados, Paulo e Silas. Os guardas julgaram ele o quê? No fundo, com toda a segurança. Era ou não era? Vocês estão comigo aí, gente? Lá no fundo da cadeia. Prende os pés dele com um bloco o quê? De madeira. Vamos pegar os dois aí. Tinha portão de ferro? Tinha. Tinha guarda? Tinha. Detalhe, com relação a Pedro, na agenda de Herodes, Tiago estava agendado para morrer. Estava ou não estava? Mas na agenda de Deus, Tiago estava agendado para ser recebido em glória. Na agenda de Herodes, Pedro estava agendado para quê? Morrer. Mas na agenda de Deus, Pedro estava agendado para quê, gente? Para ser guardado na prisão. Guardado na prisão e para viver e testemunhar aquilo que Deus tinha para ele. Existe a agenda de homem e existe a agenda de Deus. Existe aquilo que o homem acha, existe aquilo que Deus tem certeza. Gente, ninguém muda um decreto de Deus, não. Deus está dizendo para você, ninguém muda aquilo que está determinado por Deus. Você que está olhando aí só para a circunstância, está achando que o inimigo já ganhou. O Senhor diz para você hoje, a palavra final é dele, é como termina que conta. Ora e adora, ora e adora, ora e adora, ora e adora, e você vai ver o que Deus vai fazer aí. Herodes pensa que tem a chave,
na mão. A chave da prisão da vida de Pedro. Ô, coitado. Às vezes o inimigo, né, Sambalate aí, Tobias, tem debochado de você, falado aí, ó, eu tenho você na mão. Mostra para ele quem é o seu Deus. Deus muda a circunstância. Deus muda a circunstância. Quando Ele quer, e Ele usa quem quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus usou uma estrela para levar os magos lá para ver Jesus. Deus usa quem Ele quer. Ser inanimado, ser animado, o que Ele quiser. Deus é Deus. Deus é Deus. É esse que é o seu Deus? Então se prepara para ser surpreendida pelo Senhor. Se prepara para ser surpreendida, porque é assim que o nosso Deus age. Gente, quando a gente fala de Paulo e Silas, os donos daquela moça, que era adivinha, e a multidão que pegou e bateu nos dois, o que eles estavam na agenda deles? Eles viam na agenda deles uma prisão para Paulo e Silas. Mas sabe o que Deus via? Deus via salvação. Deus via a expansão do reino dele. Deus via testemunho dos outros assistirem tudo aquilo que ia acontecer. Porque o nosso Deus é Deus, independente das circunstâncias. O nosso Deus é fora do padrão. O nosso Deus não fica numa caixinha, não. O nosso Deus faz diferente mesmo. O nosso Deus age onde o homem não pode agir. E se Ele não fizer, você fala assim, eu vou perseverar. Porque Ele vai me capacitar. Quando a gente pega Pedro, tem alguns pontos que são interessantes. Pedro dorme. As pessoas oram. A presença de Deus entra o quê? Na prisão. Entra ou não entra? E aí vem o quê? O clarão. E é então interessante que Deus dá ordem aos anjos dele para o quê? Para cuidar. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo o quê? Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. É isso aí. O anjo cutuca. Pedro, fala com a sua irmã, prepara que o anjo vai te cutucar, viu, irmã? Preocupa não assusta não. Que onde tem presença de Deus, a gente vê o anjo cutuca, a gente sente o Senhor ali. Independente. Lembra que eu queria que vocês visualizassem como que era o lugar, tá? Era escuro, feio, fedia, bicho. Rato devia ser o animal de menor porte que tinha lá. Detalhe. As correntes caem diante da presença ou não? Olha para sua irmã, pisca para ela, fala, ó, as correntes caem diante da presença dele. Yes! Os guardas veem Pedro saindo, gente, porque diante da presença do Senhor, Deus cega. Os postos de guarda, ele fala lá que tem vários postos, ele vai passando por um, vai passando por outro, até chegar ao último. Adianta? Pode ter vários postos de guarda, pode ter milhares e milhares de guarda. Quando a presença chega, filho, quem vai prevalecer é o Senhor. O portão de ferro abre ou não diante da presença? Olha para sua irmã e fala, minha irmã, até o portão de ferro abre diante da presença. Presta atenção, presta atenção. Eu te pergunto, o que são guardas? É interessante que em Atos 12 fala que colocou Pedro entre guardas. O que é te colocar entre guardas? Ou o que é te colocar em situação muito constrangedora quando tem presença de Deus? Fala comigo, não é nada. O que é correntes diante da presença de Deus? Nada. Aí você vai pensar aí na sua vida. O que são postos de guarda? O que é portão de ferro diante da presença de Deus, gente? Nada. O que o verso 11 fala que os judeus tinham intenção de matar Pedro? O que é uma intenção contrária à sua vida quando tem a presença de Deus? Nada. 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 Querida,
Diante da presença de Deus, tudo se submete a Deus. Homem se submete a Deus, aço se submete a Deus, ferro submete a Deus. Tudo submete a Deus. Você tem que fazer esforço, não. Você só tem que obedecer, você só tem que seguir o anjo. Pedro só seguiu. Por isso que a gente tem que estar conectado. Tem que ter disposição para obedecer. Fala aí para sua irmã, disposição para obedecer. Tem que ter disposição para obedecer. Foi isso. Gente, a gente não tem que falar nada, a gente não tem que fazer nada. Segue o anjo. Segue o Senhor. O Senhor, Ele dá ordem aos anjos ao seu favor. Segue Ele. Só faz isso. Não faz nada mais não. Tudo olha para a presença de Deus e se submete. Pensa na sua circunstância. Ela se submete à presença de Deus. Ela se submete. Não teve que falar. Abre portão de ferro no nome de Jesus. Teve que falar? Teve? O ferro olhou para a presença e... Igual aquelas portas de shopping. Você chega... As correntes olharam. Tem coisa que você não tem que chutar, não tem que gritar, não tem que falar nada, não. É só a presença na sua vida. Tem gente gritando, falando muito, mas com pouca presença. Está com muita presença sua, pouca presença de Deus. Aí está desgastando, está lutando. Dá para entender? Ora, ora, ora. Ora, a presença do Senhor, ela se faz real ali naquele lugar. Agora vamos pegar ali Paulo e Silas. Paulo e Silas. Eles o quê? Oravam e cantavam até que a presença enche o lugar. Era ou não era, gente? Paulo e Silas fizeram isso? Orar e cantar. Orar e cantar. E de repente, eles estão lá e de repente, um terremoto acontece. Acontece? Imagina a situação. O chão treme, o alicerce é abalado, as portas se abrem, as correntes arrebentam. Visualiza a cena naquele lugar feio. E eu te pergunto, o que é corrente diante da presença de Deus? Pergunto de novo. Porque tem gente que está duvidando, está achando que seu problema é maior do que Deus. O seu problema não é maior do que Deus, não. O que é corrente? De novo, o que é corrente diante de Deus? O que é portão de ferro? De novo diante de Deus. O que é dor e machucado diante de Deus, gente? Ah, mas eu estou tão ferida, eu estou tão machucada. Concentra aqui em mim, gente. Eu estou tão... O que é isso diante de Deus? Vai ser cura. Vai ser cura. O que é você colocar? Você pode estar no fundo, ninguém pode estar te vendo. Colocou... O que é isso? Fala, nada, nada. O que é prender seus pés numa madeira diante da presença de Deus? Nada. O que é alicerce? O que é estrutura diante da presença de Deus? Nada. Olha para sua irmã e fala, simples assim. Tudo submete a Deus. O que é um carcereiro diante da presença de Deus? Sabe o que é? É um homem pedindo, eu quero ser salvo. É isso que é um carcereiro diante da presença de Deus. Um carcereiro fora da presença de Deus é aquele que vai deixar a pessoa presa. Mas diante de Deus ele fala, eu quero conhecer esse Deus. E foi salvo ele e toda a casa dele. E foram batizados. Dá para entender o que o Senhor está querendo trazer para você? Tem lugar que você não vai deixar de estar, mas Deus vai estar lá. E aquela circunstância na presença de Deus é maravilhosa. Fala assim, é uma experiência que eu nunca mais vou viver. Gente, imagina a experiência deles. As nossas grandes experiências são nos momentos difíceis ou não, gente? São. São esses momentos que a gente cresce? São. É tão interessante que a gente observa que naquele ambiente que eu gostei que vocês visualizassem, o Senhor, Ele convence. Era um ambiente favorável para aceitar Jesus?
Tinha ar-condicionado? Tinha um bom microfone? Tinha um louvor muito bom antes? Afinadinho? Sei lá se estava com dente eles ou não, se tinha caído dente, não sei. Tinha ritmo? Não sei se Paulo e Silas tinham muito ritmo. Era uma situação que não era favorável. Fala assim, mas tinha a presença de Deus. Tinha a presença de Deus. E quando Deus se faz presente, a ação de Deus, ela convence. Ela transforma a história. Fala assim, eu vou atrair a presença de Deus na minha circunstância. Aí, eu falei, se Deus não fizer, persevere. Pedro estava lá, gente. E a nossa atitude, muitas vezes, ela é determinante. O que acontece? Pedro sai da cadeia, não sai? Quando ele chega na rua, o anjo desaparece, não desaparece? E aí, Pedro pensa, fala assim, vou na casa da irmã que orava, que a turma orava o quê? Incessantemente por ele. Fala assim, minha irmã, quando Deus quer, Ele faz milagre. Quando Ele não quer, você persevera, viu? Quando Ele quer, Ele faz milagre. Quando Ele não quer, você persevera. Ele continua sendo Deus. Pedro vai para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, lá no verso 12. Bate na porta. E aí vem Rode. Rode fica tão feliz, tão emocionado, que nem abre a porta. Volta. Gente, é Pedro. E aí é interessante que se você ler a Bíblia aqui, fala que Pedro, ele continua insistindo, bater na porta. Tipo, abre aqui, minha filha. Fica emocionada, mas deixa eu ficar aí dentro, né? É interessante que se você olhar aqui no capítulo 12, o verso 16 fala, enquanto isso Pedro o quê? Continuava o quê? Batendo. Gente, a porta da casa da irmã, ela era mais frágil ou mais forte do que o portão da cadeia? Mais frágil. Mas é interessante, né, que na cadeia, só dele chegar, a presença não fez o portão abrir. Mas ali fora não abriu, não. Pedro precisou de quê? Perseverar. Tem hora que o portão vai abrir. Um milagre vai acontecer. Tem hora que você vai ter que perseverar, mesmo que a porta seja fraca. Sabe para quê? Para a gente ver que a gente não manipula Deus. E Deus faz do jeito dele e da maneira dele. É da forma dele. Não é porque ele fez ali que ele vai fazer agora, não. Você precisa o quê? De atrair o quê? A presença. Senão a gente acha que manda em Deus. É ou não é, gente? Agora está tudo resolvido. Mas a gente pode continuar atraindo. Eu quero dizer para você o seguinte. O portão de ferro abre hoje, porque depende de Deus. Agora a porta de madeira, persevera. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Continua perseverando, não desiste não. Não desiste não, porque Deus já fez tantas coisas. Olha para trás e veja os portões que Ele abriu. Os milagres que Ele já fez. Ele quer restaurar o histórico dele na sua vida. Às vezes você tem esquecido, você tem julgado debaixo do tapete todos os milagres, tudo aquilo que Deus fez na sua vida até hoje. E porque hoje está vivendo uma situação, você está enfraquecendo, está querendo parar de bater na porta, que é uma porta tão frágil, tem só que perseverar. Persevera porque vai abrir. Rode depois abre, mas ele precisou de quê? Perseverar. Fala, eu preciso perseverar, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Querida, é algo tão lindo que a gente vai observando que Deus retira Pedro da prisão. E eu falo que tudo é como termina. Pedro sai por onde? Pela porta da frente. Pela porta da frente. Não sai de qualquer maneira, não. Sai vestido,
sai pela porta da frente. Tinha um funeral marcado para o dia seguinte. Ele sai para a vigília. Adoro. O funeral para o dia seguinte, ele sai para a oração da noite. Porque o nosso Deus é Deus. E o que vale é o que está determinado por Deus, não por homens. Vai recebendo aí. Quem toma posse, vai recebendo. Se a gente pegar Paulo e Silas, eles saem como? Pela porta da frente. Detalhe, sai com as feridas curadas. O carcereiro cura a ferida deles. Leva eles para casa e alimenta. Não sai de qualquer jeito, não. Porque é assim que é nosso Deus. O que importa é como termina. Sai com pedido de desculpa das autoridades. É Deus que faz. É Deus que faz. As autoridades reconhecem o erro deles. Atrai a presença para você ver o que vai acontecer. Porque o que importa é como termina. Atrai a presença para a situação difícil que às vezes você esteja vivendo ou que você possa viver. É só atrair. Não é para descabelar, não é para desesperar. É para orar e adorar. É para orar e adorar. É interessante que se a gente pegar a história de Pedro, lá Atos 12, fala assim que tudo o que aconteceu virou testemunho. Ele fala assim, conta para Tiago. Conta para Tiago e para os irmãos. Porque isso vai aumentar a fé deles. Está percebendo? Que Deus permitiu. E no final, Pedro saiu mais fortalecido. E aqueles que andavam com ele ficaram mais crentes também. Porque viram o poder de Deus agindo na vida de Pedro. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que o Senhor faz. Não fica com medo não. Atrai a presença do Senhor. Todos vão ver. Todos vão ver esse Deus maravilhoso. E detalhe, o Evangelho, ele ia continuando a ser pregado com mais autoridade. Porque quanto mais experiência a gente tem com Deus, mais autoridade a gente tem ou não? Mais autoridade a gente tem. Se a gente pegar Paulo e Silas, tudo que aconteceu, Atos 16 fala o quê? Virou o quê? Testemunho para quem? Para Lídia e para as irmãos. Está lá no verso 40. Paulo e Silas passaram por aquilo, apanharam, foram para lá. Mas como é que terminou? Terminou bem? Testemunharam, falam que todos saíram animados com o que eles contaram. Olha para sua irmã e fala, tem gente que vai ficar animado com a sua história, viu? Você vai poder contar, vai animar. Aqui fala que eles animaram todos da casa de Lídia. Ou seja, as pessoas saíram com mais autoridade e mais poder para poder continuar seguindo Jesus. É isso que o Senhor quer. Eu vejo que esse culto especial que vai acontecer a última terça de fevereiro, é para você sair daqui também mais animado. Mas antes de você ouvir o testemunho dessa pastora, você pode ter o seu testemunho, a sua história. Deus quer trazer algo novo para você. Gente, mexer com pessoa livre no coração é um perigo. Presta atenção. Mexer com gente livre no coração. Quem é livre no coração aqui, ó? Por isso que coração não é lugar de guardar mágoa, rancor, porque senão você não vai conseguir orar. Não vai conseguir adorar. Aí você é um alvo fácil. Prisão externa te prende mesmo. Você fica presa na situação. Mas quando você está livre no coração, mexer com gente que é livre no coração não é fácil, não. No caso de Pedro, os soldados foram executados. Porque Pedro saiu, ninguém ficou sabendo onde que ele estava. Mexe com gente livre no coração, não, porque esse ora e adora. E ele não vai orar e adorar pedindo a sua condenação, não, ele vai orar e adorar o Deus que ele serve. E o Deus toma a causa dele. Herodes morre posteriormente, porque começa a achar que é Deus e aí tomba. No caso aí de Paulo e Silas,
Mexeu com quem tem coração livre? Vai ter que pedir perdão. Ficou com medo daquilo que podia acontecer. Teve que humilhar. Querida, quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas, viu? Todos esses homens estavam cuidando das coisas do Senhor. Estavam cuidando em levar a verdade, em levar salvação, em levar libertação, em levar vida para as pessoas. E Deus estava cuidando deles em todo o tempo. E de uma maneira macro, porque cuidando e alcançando mais pessoas. Eu falo que, presta atenção comigo, que a conduta de alguém que tem o coração livre, mesmo que presa externamente, tipo, você está vivendo uma situação, estão querendo te prender, estão querendo te boicotar, está passando um momento difícil, você está vivendo ali uma perseguição, ou o que for. A gente que tem o coração livre, a gente fala só o seguinte: vai me prender? Tem certeza? Então tá. A presença vai entrar nesse lugar. Você acha que eu vou bater boca? Pô, não. Vai fazer isso mesmo? Vai ser assim, aqui em casa vai rolar, é isso mesmo? Vai rolar a Guerra Fria aqui? Então você aguenta as consequências aí. Vai. Ah, é? É desse jeito que você vai seguir? Então tá. Eu sou livre de coração. Então, sabe o que vai acontecer aqui? Sabe o que vai acontecer no meu trabalho? Sabe o que vai acontecer na minha cidade? Sabe o que vai acontecer com o síndico no meu prédio? Sabe o que vai acontecer? Um terremoto vai acontecer aqui. E o quê? E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, o quê? Levanto as mãos para o céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. É assim que a gente responde. A gente não perde tempo desfocando, não. Ah, é? Vai ter? Então vai ter um terremoto aqui, porque Deus vai entrar nesse lugar. Vai mudar. Esse casamento vai mudar. Esse relacionamento vai mudar. Esse trabalho vai mudar. Porque eu estou aqui com o coração aberto. E eu vou abrir a minha boca e o Senhor vai transformar essa história. Vai abalar a estrutura. Aguenta as consequências aí, que eu não tenho nada a ver com isso. Amém? Toca na mão dessa sua irmã e fala: minha irmã, é assim que você vai falar agora. Querida, Deus não escolhe capacitado, Ele capacita quem Ele chama. Detalhe, a capacitação ocorre à medida que Deus não vai te capacitar e aí você vai lá fazer, não. Você vai ter que colocar o pé no mar fechado. Dá para entender? À medida que você fizer, Deus vai te capacitando. À medida que você morrer, Deus vai te capacitando. Não fique esperando aí a capacitação chegar a um bloco de capacitação. Capacitou, agora eu vou. Não. É no processo. É no processo. Porque se a gente for olhar as circunstâncias aqui de Pedro, Paulo e Silas, eles estavam capacitados, gente? Nem um pouco. Eles foram capacitados. Fala assim: é nas circunstâncias difíceis que eu vou ver a presença de Deus. Querida, disponha a guardar seu coração. Disponha a orar. Disponha a adorar. Deus vai te capacitar. Fica de pé no seu lugar. Você vai ter experiências únicas. Assim como Paulo, Pedro, Silas tiveram, você também vai ter. Você vai testemunhar também. Deus não é um Deus que tem filhos prediletos. O Senhor, Ele falou comigo que Ele quer restaurar algumas coisas em nós. Ele quer restaurar a nossa identidade de filho.
Ele quer restaurar nosso DNA de adorador. O Senhor quer restaurar o nosso histórico de testemunho, tudo aquilo que você já viveu. Você está vivendo, às vezes, tão do presente que você está esquecendo de tudo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. O Senhor quer restaurar a quem que você pertence. Você pertence a Deus, você é filha. Para que você nasceu? Você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu para refletir o Senhor, para glorificar o Senhor. Quais os milagres que o Senhor já fez na sua vida? O Senhor quer que você traga à memória aquilo que dá esperança. É isso. Relembrar suas lindas experiências com o Senhor. Com Deus a gente não brinca. E o que o homem, o que a gente não pode fazer? O que a gente, aliás, o que o homem pode fazer diante da presença de Deus? Deus está aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode se dobrar. A gente pode se submeter. A gente pode reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. Diante da presença. E eu te pergunto, está difícil? A luta está grande? Feche os seus olhos. A palavra do Senhor para você é: atraia a presença. Tudo será resolvido. Se não for resolvido, persevere, porque Deus te capacitará. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. O que é para você fazer, Ele vai te capacitar durante o processo da perseverança. O Senhor, Ele quer renovar. O Senhor quer renovar. Renovar a sua vida. Você sair daqui completamente restaurada no Senhor. Eu queria orar por você. Pastor, eu estou me sentindo às vezes tão fraca. Estou me sentindo fraca. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Nós vamos orar te abençoando. Não, pastor, eu tenho dificuldade às vezes de orar, de adorar o Senhor. Sai do seu lugar, vem cá que nós como família vamos orar pela sua vida. É assim. Como família. Sabe por quê? Porque tem coisa que você não vai deixar de estar. Se você não for renovado, às vezes você não está conseguindo dormir. Às vezes você está solto. Você não tem aquele grupo que está ali orando por você. Está fraco. Mas tem coisa que às vezes você não vai deixar de passar. Mas o Senhor quer te renovar, quer te restaurar hoje. Então sai do seu lugar. Eu tenho sentido minhas forças esvaindo, pastora. Sai do seu lugar, porque o Senhor, Ele tem algo novo. Ele tem algo novo. Ele tem algo novo. Vai renovando, sim, Senhor. Envia mais anjos do Senhor aqui nesse lugar. Eu queria que as meninas da equipe viessem ministrando aqui. Diga a Ele. De intimidade contigo, ó Senhor. Fala para Ele. Senhor, eu preciso mais. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor, meu Pai, venha nos levar no mais profundo, independente das circunstâncias, da situação. Eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, aí no profundo com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, aí no profundo com o Senhor nessa noite, ó Pai. A romper nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor força a cada irmã aqui nesta noite. Dê a força, Senhor. Meu Deus, vai trazendo uma unção, ó Pai, em nome de Jesus nesta noite, para ir no mais profundo com o Senhor, meu Pai.
Deus, em nome de Jesus, tira esse desânimo aqui nesta noite. Tira, Senhor, essa falta de fé. Abra os olhos espirituais aqui nesta noite. Deus, levanta a tua igreja aqui nesta noite. Levanta, Senhor, levanta a tua igreja aqui nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, abra os olhos espirituais aqui da tua igreja nessa noite. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a não olharmos para as circunstâncias. Muitos estão olhando para as circunstâncias e têm ficado desanimados. Ó Senhor, levanta aqui a tua igreja. Levanta, Senhor, eu te peço nesta noite. Meu Deus, faça, Senhor, a diferença. Ó Senhor, ajuda-nos a olhar para o Senhor com os olhos espirituais, com os olhos no Senhor e não nos problemas e não na situação. Senhor, tira o cansaço. Senhor, tira o cansaço. Senhor, tira o cansaço. Senhor, tira o cansaço, meu Pai. Tira, Senhor, a falta de fé. Tira, Senhor, aqui a desesperança. Pessoas que não têm mais esperança de nada. Senhor, nós repreendemos o espírito de depressão. Nós repreendemos o espírito de tristeza. Nós repreendemos aqui nesta noite. Tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abra os olhos aqui das mulheres. Que cada uma que venha entender que tem autoridade no nome de Jesus. Que cada uma que entenda que tem autoridade no nome de Jesus. É na autoridade no nome de Jesus. Abra os lábios e comece a orar. É na autoridade no nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. Senhor, Senhor vai tocando, Senhor vai tocando, Senhor vai tocando. Vidas aqui presas emocionalmente. Toca nas emoções. Toca nas emoções, toca nas emoções, nas emoções, nas emoções, Senhor. Toca nas emoções, ó Pai, em nome de Jesus. No lado emocional aqui, Senhor, vai tocando, ó Pai, nas emoções. Vai tocando nas emoções, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, restaura, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você vai abraçar aí a sua irmã do lado. Abraça ela forte. Quem está no banco também, fica abraçado. Não desabraça ainda não. É como se você tivesse, sabe aquele combustível? Injetando combustível nela aí. Vai abraçando. Abraça de frente ela aí, gente. Sem má vontade, misericórdia. 2 a 2. 3 não. Ali, ó, Fabi, tem uma que está com 3. Abraça ela. Ora no ouvido dela dizendo: minha irmã, se essa situação não mudar, um terremoto vai acontecer ali. Vai, abraça ela aí, continua abraçando. Fala, não preocupa com a circunstância não. Não preocupa com a situação não. Mesmo nessa dificuldade, mesmo com esse diagnóstico, mesmo com essa resposta, Deus vai mover ali. Porque você vai atrair a presença do Senhor. Na oração, na leitura da palavra, você vai atrair na adoração. E um terremoto vai acontecer. E você vai testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. E as pessoas vão testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E salvação vai acontecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Abraça ela agora bem, bem forte, bem forte, bem forte. E profetiza uma semana de vitórias. Fala com ela, minha irmã, o que são as dificuldades diante da presença de Deus? Dá um beijo nela, olha no olho dela e fala, o que é a dificuldade diante da presença de Deus? O que é? Fala, o Senhor é maior na sua vida. O Senhor é maior do que qualquer coisa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você. Tenha misericórdia, te dê a paz. Que você venha viver uma semana diante dessas circunstâncias, mas com a presença do Senhor. E você vai testemunhar aquilo que Deus vai fazer, em nome de Jesus.